Em 1987 nascia o desenho da franquia das Tartarugas Ninjas, que como tudo naquela época era feito para vender brinquedos. E eu sei que as Tartarugas Ninjas que mais fazem sucesso é a de 2012 e também a de 2003, porém eu resolvi trazer uma série trazendo a sua história desde o lançamento original. Então sim, eu vou trazer a história completa das suas outras versões também. E para não perdê-las, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Também deixe o seu like, um comentário, tudo isso me ajuda demais, beleza? Então sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de As Tartarugas Ninjas. E tudo começa lá no Japão com Hamato Yoshi, que era um grande e honrado ninja, porém ele é traído e incriminado por Oroko Saki, fazendo com que o Yoshi tenha que fugir para Nova York e viver sozinho nos esgotos da cidade. Já o Saki se transforma em um grande vilão que ficaria conhecido como o Destruidor. E ele também acaba mudando para os Estados Unidos para servir o Krang, um poderosíssimo alienígena com formato de cérebro que anda dentro de um corpo mecânico. O Destruidor, então, sabendo da localização do Yoshi, decide acabar de uma vez por todas com o seu inimigo, jogando o elemento químico mutagênico no esgoto. O que ele não sabia é que ele estava prestes a criar os seus maiores rivais. Esse líquido acaba caindo no Yoshi e nas 4 tartarugas que ele tinha de estimação, fazendo com que ele se transformasse em um rato humanoide que ficaria conhecido como Mestre Splinter, e as tartarugas ganhariam consciência, um corpo gigantesco e também um treinamento que as transformariam nas Tartarugas Ninjas. Cada uma delas recebendo o nome de um pintor renascentista muito famoso. Leonardo, sendo o líder tático da turma, corajoso e dedicado, usa uma máscara azul e detém 2 espadas longas. Já o Donatello é o líder tecnológico, ele usa uma máscara roxa e um bo, que é basicamente um bastão, né? Ele é o menos violento, sempre preferindo usar o conhecimento para resolver os conflitos, mas também não hesita em defender os seus irmãos. E o Rafael é o bad boy, ele usa sua máscara vermelha e um par de sai, que é basicamente 2 tridentes. Ele é forte e tem a natureza agressiva, raramente hesitando em desferir o primeiro golpe. A sua personalidade pode ser feroz e sarcástica, proporcionando humor sem expressão. E por fim, o Michelangelo é um brincalhão de espírito livre, fácil de lidar. Ele usa uma máscara laranja e empunha um par de nunchaku. Ele é o mais imaturo e tendo um lado aventureiro juntamente com seu maior amor, que é a pizza. Algo que ficaria muito marcado nesse desenho e em todas as suas gerações. E a sua primeira temporada teve apenas 5 episódios, porque eles não sabiam se ia dar certo ou não, mas por fim foi um grande de um sucesso, vendendo muitos e muitos brinquedos. E nessa série o Destruidor não é necessariamente o vilão principal, porque ele acaba trabalhando para o Krang, esse alienígena proveniente da dimensão X. Ele tem acesso a uma tecnologia extremamente avançada, tendo como base o Tecnódromo, uma fortaleza móvel de alta tecnologia capaz de se mover no subsolo. E o objetivo principal do Krang é abrir um portal para a dimensão X, para que assim o resto do seu exército consigam chegar até a Terra e dar o golpe final para conquistá-la. O que ele não esperava era a resistência das Tartarugas Ninjas ao seu plano. Eles que acabaram conhecendo a April O'Neil, uma repórter do canal 6 que acaba descobrindo o seu lar e se torna uma aliada deles, trazendo todas as informações do mundo exterior. E como o Donatello é muito inteligente, ele acaba criando diversos acessórios tecnológicos. Inclusive eles roubam um furgão e o transformam completamente para o seu QG. E assim passa a primeira temporada deles batalhando, até que o Krang finalmente consegue abrir o seu portal e aperfeiçoar o seu corpo robótico. Também tendo uma batalha épica entre o Mestre Splinter e o Destruidor. Mas tudo realmente acabaria quando as Tartarugas Ninjas conseguem reverter o portal que ele abriu, fazendo com que todos os vilões, inclusive o Tecnomódromo, fossem enviados de volta para a dimensão X. O que dá um final conclusivo para a série, porque realmente eles não sabiam se aquilo iria funcionar. Mas bom, a gente sabe que durou muito bem e a série teve 10 temporadas. Mas calma que a sua história foi bem mais do mesmo, tendo alguns pontos de destaque que eu vou trazer aqui nesse vídeo. No início da segunda temporada, os vilões têm energia para mandar apenas uma pessoa de volta à Terra, e eles acabam escolhendo, claro, o Destruidor, que agora sem nenhum recurso vai em vários dojos para intimar e recrutar alunos para o seu exército.
mundo. Entre os novos personagens apresentados, temos a secretária desajeitada da April, a Irma Lanstein, que é simplesmente obcecada em namorar. Tudo pra ela um pretexto e qualquer um pode ser um candidato ao encontro, inclusive um robô. E outros personagens também são sapos punks, um clã de sapos que também foram afetados pelo mutagênio e treinados pelo Destruidor para destruir as tartarugas ninjas. Só que eles eram ingênuos demais e não perceberam que eles na verdade estavam sendo enganados. Eles acreditavam que as tartarugas realmente eram do mal. Porém, com o tempo eles acabam percebendo o contrário e se voltam contra o próprio Destruidor, acabando como mais um dos aliados das tartarugas. E o mutagênio seria um assunto bem recorrente na série. Uma vez a April acaba sendo exposto a ele e vira uma mulher gato, sendo controlada pelo Destruidor para atacar as tartarugas. E claro que no final ela volta ao normal. E também tem um episódio que o Splinter acaba usando isso para voltar a ser humano, mas quando ele começa a viver na sociedade, ele vê que todos os humanos são muito ruins, desejando então voltar à sua forma de rato mesmo. E por fim, no último episódio dessa temporada, o grande plano do Destruidor foi usar uma hidrelétrica para ter energia suficiente e abrir um portal para a dimensão X novamente. E é basicamente a mesma história. A nave chega, começa um monte de tremor na Terra, o Destruidor tem a sua batalha com o Splinter novamente, mas por conta dos próprios terremotos, o Tecnódromo acaba afundando tanto na Terra que ele chega na camada de lava e aparentemente é completamente destruído. E com essa segunda temporada foi a confirmação de que a série estava sendo um sucesso. Eles ficaram tão obcecados em produzir mais que a terceira temporada teria 47 episódios, que deveria ser produzido na mesma quantidade de tempo. Ou seja, tem muita coisa nada a ver e para encher linguiça. Mas também tivemos coisas bem legais, como a apresentação do Cassie Jones, um justiceiro que acabaria sendo aliado das tartarugas. Porém, ele tinha um método um pouco mais violento, usando máscaras de hóquei, e as suas armas eram coisas de esporte, como o próprio hóquei, beisebol, golfe, etc. E ainda mais pra frente ele acaba se tornando o interesse amoroso da April. E quem também se apaixonaria é o Leonardo. Lotus Blossom é uma ninja vinda do Japão contratado pelo Krang para substituir o Destruidor que ela derrotou facilmente. Inclusive foi ela quem chegou mais perto de conseguir derrotar as tartarugas de fato. E por fim ela com o Leonardo acabam criando o interesse amoroso. E como o objetivo dela era acabar com eles, isso acaba entrando em conflito, claro, fazendo com que no fim ela traia o Destruidor para salvar o seu amado e se vê obrigada a fugir. Porém ela voltaria algumas vezes disfarçada de entregador de pizza para vê-lo. E também temos um crossover pouquíssimo conhecido, mas vamos destacar esse coelho. O Donatello tinha criado uma máquina para tentar acessar a dimensão X, mas acaba abrindo um portal para um outro universo. E dele vem Miyamoto Usagi, que é o protagonista de um quadrinho contemporâneo, Usagi Yojimbo. Esse coelho é um samurai Ronin, e como ele era muito perseguido no seu mundo, ele acha uma boa ideia ficar na Terra. Porém ele acaba em vários conflitos com o Destruidor, que acaba sequestrando o seu melhor amigo. E para conseguir resgatá-lo, ele até mesmo concorda em destruir as tartarugas. Afinal, ele realmente era bem forte e conseguiria fazer isso. Mas no final ele acaba desistindo, se juntando com as tartarugas para resgatar o seu amigo e acabar com o Destruidor. E por fim, o final da temporada é basicamente igual ao da primeira. O Tecnódromo reaparece do nada vindo debaixo da Terra e logo em seguida é mandado diretamente para o espaço e de volta à dimensão X, onde eles estão presos novamente. E a quarta temporada, meus amigos, é pior ainda. Eu acho que a única história que salva é quando conhecemos a Mona Lisa, uma garota que acabou sendo transformada em sapo por conta do mutagênio e agora busca a vingança de quem fez isso com ela, que é um pirata lá aleatório. Ela então conhece as tartarugas que iriam ajudá-la nesse processo e no meio disso nasce uma paixonite entre ela e o Rafael. E depois que eles conseguem lá derrotar o vilão, o Rafael achou que tinha perdido ela, mas ela tinha sobrevivido e temos um final feliz, pelo menos pro Rafael. E no final da temporada o Destruidor tem uma ideia genial. Já que seus subordinados robôs eram meio tapados, ele decide dar uma grande inteligência para eles. E adivinha, quando ele tem inteligência, ele percebe que seus criadores são inúteis e fracassados, colocando eles para escanteio e começando o seu plano sozinho. E é aí que pela primeira vez a gente vê os vilões se unindo com os heróis para conseguir derrotar essa nova ameaça, mandando eles de volta para a dimensão X e salvando todos os humanos que foram sequestrados. E agora chegamos à quinta temporada, onde eles começam a tentar inventar umas coisas e fica bem estranho, como por exemplo o especial de Páscoa, onde o coelho
Coelho da Páscoa vira literalmente um aliado das tartarugas, inclusive sendo um personagem que apareceria mais de uma vez. O problema aqui é que ele é um Coelho da Páscoa extremamente genérico, sem personalidade. E para se reinventar ainda mais, claro que eles iriam usar da viagem no tempo. Sempre tem esse episódio. Nele o Vingador tem o plano de viajar para o futuro para conseguir derrotar as tartarugas quando elas já estão bem velhinhas. E vemos que graças a elas todos os vilões foram derrotados e o mundo vive uma era de paz absoluta. Mas por fim as tartarugas do presente também conseguem viajar para o futuro e derrotar mais uma vez o Destruidor. E chegando no final da temporada bate aquela crise existencial nas tartarugas, pois elas são odiadas e excluídas pelos humanos enquanto são elas que salvam a Terra todos os dias. E aí que aparece uma tartaruga extraterrestre que quer levá-las até o planeta Tartaruga, um lugar que elas seriam 100% aceitas. Porém tem um problema, um monstro gigantesco tá atacando aquele lugar, e enquanto elas ficam lá tentando resolver esse problema, o Destruidor tá atacando terror na Terra, criando vários mecanismos para os seus soldados e também para ele mesmo. E aqui a gente vê como o anime está chegando no ocidente. Todos esses visuais são inspirados em coisas japonesas e claramente foi feito para conseguir vender mais brinquedo ainda. E por fim, as tartarugas conseguem resolver os dois problemas, voltando para a Terra para continuarem sendo humilhados e derrotando o traje do Destruidor de uma maneira bem fácil, na verdade. Já a sexta temporada não tem nada para falar, de verdade, nenhum episódio salva. Já na sétima eles deram uma mudada levando as tartarugas em uma viagem para a Europa. Então durante toda a metade dessa temporada eles vão para diversos países, indo para França, para Itália, para Espanha, para Inglaterra, Holanda e até na Noruega. E ver elas nesse contexto histórico que não é Nova York traz um pouco de volta ao ritmo de inovação pro desenho. Porém na segunda metade meio que volta para aquela monotonia, tirando quando o Donatello fica maluco e se transforma no Batman do nada. E no fim é a mesma historinha. O Tecnódromo fica preso na dimensão X, enquanto o Destruidor junto com o Krang acabam ficando na Terra sem nenhuma tecnologia. E por fim chegamos à oitava temporada, onde as coisas mudam drasticamente. Tanto no traço do desenho que fica bem diferente, as tartarugas ficam bem mais malvadas, provavelmente para ficar mais perto da estética original dos quadrinhos, mas também acaba mudando o roteiro dos seus episódios. Para sair daquela monotonia de luta contra o Destruidor, ele agora vai aparecer mais esporadicamente e cada episódio meio que vai ter o seu próprio vilão. E acontece que agora o governo começa a ver as tartarugas como uma ameaça para a sociedade, criando inclusive uma organização chamada Dark Water para detê-las. E assim elas começam a receber muita repressão e por isso outros mutantes acabam criando a Havok, uma organização para deter essa repressão e supostamente ajudar as tartarugas. Porém acontece que o seu líder, o Titanos, criou isso apenas como uma fachada, pois ele estava infectando gente inocente, a transformando em mutante, e o seu verdadeiro objetivo era, claro, dominar o mundo. Mas claro que as tartarugas conseguem detê-lo no final das contas. E a temporada acaba com a volta do Destruidor. As tartarugas acabam indo para a dimensão X para confrontá-lo diretamente, tendo uma batalha onde elas finalmente conseguem destruir de uma vez por todas o Tecnódromo. Chegando então à nona temporada com um novo vilão. Este era Lord Drag, um alienígena conquistador extremamente esperto, pois ele chega na Terra oferecendo todo o seu conhecimento e tecnologia com um discurso de amor em que ele queria ajudar a espécie humana a evoluir. E além disso, reforçando que as tartarugas são as vilãs, causando ainda mais ódio da sociedade por elas. E fazendo esse pacto com os humanos, ele queria entrar no sistema e destruí-lo por dentro. E agora também que acabamos conhecendo o Carter, um ser humano que quer ser ninja e acaba se aliando com as tartarugas. Porém, sem querer, ele acaba entrando em contato com um mutagênio, o que o transforma em um monstro que parece muito em um personagem de Mortal Kombat. Ele ganha bastante relevância tendo seu próprio arco, porque ele é bem inexperiente e ainda tem que aprender a trabalhar em equipe. E outro problema também seria que o mutágeno das tartarugas estavam ficando instável, causando que elas se transformassem em uns monstrengos feiosos. E aí que temos mais uma vez uma viagem no tempo. Dois caras
caras aleatórios aparecem e levam as tartarugas para o futuro. Lá elas contemplam uma terra completamente devastada pelo Lord Drag. E aí temos o primeiro plot twist. Os agentes acabam revelando que a culpa para tudo isso é principalmente pela traição do próprio Carter. O que é um choque para elas, mas mesmo assim elas teriam que detê-lo. E aí que elas acabam descobrindo que ele é na verdade um clone robô. Mais um plot twist. E quem acaba derrotando no final é o próprio Carter verdadeiro. Porém o Lord Drag ainda não estava derrotado. Ele acaba descobrindo um cristal vermelho que seria capaz de abrir um portal para a dimensão X. E como todo vilão, seu plano era abrir esse portal e trazer o seu exército. Só que quando ele faz isso, outro vilão, o Doomquest, acaba aproveitando e lançando seu exército na Terra, começando assim um verdadeiro apocalipse. E para detê-los, as tartarugas precisavam pegar aquele cristal. O Carter acaba conseguindo fazer isso, porém elas também descobrem que ele era capaz de controlar a instabilidade do mutagênio delas. Mais uma vez elas estavam em uma dualidade. Elas salvariam o planeta Terra e todos os humanos que odiavam elas, ou usariam o cristal para o seu benefício próprio. E bom, claro que no final elas decidem salvar a Terra, conseguindo assim derrotar o Doomquest e expondo o Lord Drag para todo mundo. Com sua missão já cumprida, eles estavam indo embora quando Carter percebe que tinha restos do cristal vermelho na sua faca. E essa história iria continuar na 10ª e última temporada. Quando eles estão fazendo os experimentos para curar as tartarugas, o Leonardo acaba tendo efeito contrário, se transformando e perdendo completamente a sua consciência. O Drag então tenta usá-lo como chantagem para as tartarugas, porém no final elas acabam conseguindo transformá-lo de volta ao normal. Depois disso, o Drag acaba abrindo um buraco negro para sugar toda a terra nele. E quem aparece para confrontá-lo pela primeira vez é o Destruidor junto com o Krang. Porém ele consegue capturar os dois e usar as suas informações para também conseguir capturar as tartarugas. O seu plano foi perfeito, a não ser ter deixado o Carter para trás. Ele que consegue desenvolver um plano junto com aqueles viajantes do tempo para trazer de volta as tartarugas do passado no presente e conseguir salvar todo mundo, conseguindo assim derrotar o Drag e voltar para sua linha do tempo original no passado. E agora finalmente chegamos ao último episódio desse desenho, e nele o Drag tem o plano de convocar diversos mercenários intergalácticos, para além de conseguir enfrentar as tartarugas, mas também absorvê-los para se tornar um ser muito poderoso, conseguindo ter as habilidades dos alienígenas que ele acaba absorvendo. Assim ele fica maior, com 4 braços, e para conseguir derrotá-lo, as tartarugas acabam visitando os vestígios do Tecnódromo, resgatando o traje do Krang que serviria para lutar com o Drag, conseguir capturá-lo e mandá-lo diretamente, claro, para a dimensão X, derrotando assim finalmente o ser mais poderoso de toda a galáxia. E por isso o Mestre Splinter acaba graduando eles, deixando de ser os seus discípulos, porque afinal não tinha mais o que ensiná-los. E assim, meus queridos, termina a série original das Tartarugas Ninjas. Eu acredito que muita gente não conhecia essa história, eu mesmo não conhecia, mas valeu a pena para recapitular toda essa franquia que eu quero fazer. Então se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Vocês sabem que tudo isso me ajuda demais, certo? Então no próximo vídeo eu vou trazer as Tartarugas Ninjas de 2003, que já é um desenho que muito mais gente conhece e também foi muito famoso e aclamado na época. Até hoje muita gente gosta e elogia por ele ser um ótimo reboot, resgatando muito a essência do que é as Tartarugas Ninjas no quadrinho, que é a versão original de verdade, né? Então não deixe de acompanhar aqui no canal, beleza? Com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!